pessoal do canal, tudo bom? Bom pessoal, é o seguinte, ó, hoje a gente está iniciando a nossa terceira aula do workshop. Esse workshop ficou muito legal, eu não sei se vocês estão gostando aí. Não se esqueça que a gente vai ter a nossa live, beleza? A gente vai colocar aqui embaixo quando que vai ser a nossa live. E a live tem uma única função aí, que é entrar e participar com as pessoas que participaram do workshop, que assistiram o workshop, que contribuíram para o workshop, poderem discutir, perguntar ao vivo aí com a gente nesse YouTube. Bom, essa é a nossa terceira aula do workshop. Agora a gente fez a primeira aula da descoberta da tentativa de gravidez do zero até procurar o médico, né? Algumas informações bem interessantes. A segunda foi sentado com o médico, o que vai acontecer na consulta, né? Quais são os exames principais que a gente vai fazer e quais são os resultados e as principais interpretações. Ficou bem legal essa segunda aula do workshop. E essa terceira aula do workshop e agora? Descobri que tive um problema para engravidar, e aí esse problema pode ser uma série de coisas, né? A gente viu que os problemas tubários, por exemplo, são principalmente ali algumas coisas que podem dar errado, né? Quer dizer, a obstrução tubária, tem o fator masculino, que é o problema do sêmen, tem os problemas de ovulação, tem endometriose, ou seja, são vários capítulos ali que você pode pesquisar durante aqueles exames que a gente falou na aula 2. E a aula 3 é o que fazer, beleza? Quais são os principais tratamentos e como acontecem esses tratamentos. Então, bom pessoal, é o seguinte, ó, no início dessa aula, então a gente vai falar um pouco sobre nomenclatura. Eu tô aqui com os slides, tô com a minha colinha do que falar para vocês, e depois o André vai editar isso aqui, vai colocar nos slides e quando a gente for falando, principalmente, vocês vão acompanhando essas informações, beleza? Bom, agora começa a mostrar alguns slides mais técnicos aqui para vocês, com algumas nomenclaturas, que eu acho que vai ajudar bastante vocês a entenderem ali o médico. Às vezes o médico tem aquele tempinho com a paciente, tem outras pacientes para ver, às vezes ele fala algumas palavras que ele imagina que a gente conheça, e de fato a gente não conhece. Bom, o primeiro slide que eu queria mostrar para vocês é aí um comitê da Sociedade Americana, né, algumas informações principais, e eu quero dizer para vocês que todo o foco do tratamento ele tem basicamente esse tripé, né, que é o tripé deste primeiro slide. Então é pensar nas pacientes que têm baixa reserva ovariana, né? Então a reserva ovariana é uma das coisas que ditam conduta. Então, o que é reserva ovariana, Luiz? É a quantidade de folículo que eu tenho no ovário, e a capacidade que esse ovário tem, ou quanto tempo ele tem ali de ovulação, e se ele está principalmente compatível com a minha idade. Então, ter uma excelente reserva ovariana aos 49 anos de idade não é possível, que a gente vai perdendo ali um pouco da reserva ovariana, mas o que a gente quer de fato é que a reserva ovariana seja compatível com a idade. Então, a primeira parte do tripé aqui é reserva ovariana. Embaixo dessa reserva ovariana, quem for ler ali, a gente coloca algumas doenças que podem impactar ou não na perda na concentração folicular, na quantidade de folículos. Então, é saber ali se a paciente tem endometriose, se a paciente tem uma doença autoimune, se a paciente já fez algum tipo de quimioterapia, acompanhar o volume do ovário da paciente no ultrassom, ou seja, olhar tudo que pode estar relacionado à reserva do ovário da paciente. E lembrando que existem várias formas de medir reserva. As duas principais é dosar um hormônio, chama hormônio antimileriano. Esse é um exame que vocês vão fazer aí em algum momento do processo de engravidar. E a segunda coisa é uma coisa chamada contagem de folículo antral. A gente tem aqui no canal também explicando basicamente o que é reserva ovariana e como interpretar esses exames. Bom, a segunda parte aqui do tripé é qualidade do embrião. Então, a partir do momento que a gente passou a ter que fazer algum tratamento, eu vou mostrar para vocês que existem basicamente dois grandes grupos de tratamento. Como você conseguir olhar a qualidade dos embriões ali durante o seu tratamento, tá bom? Então essa é uma etapa importante, né? Formar bons embriões é uma condição ali estável para aumentar as chances de engravidar. E o segundo e o último ponto, né? O terceiro e último ponto aqui é como que o útero vai receber estes embriões. É o que a gente chama de receptividade endometrial, joia? Basicamente, a conversa entre um bom embrião e um bom endométrio é que aumenta as chances ali de gerar uma gestação. E é isso que a gente estuda
no detalhe para fazer os tratamentos das pacientes. Então vamos lá. Bom, vou mostrar algumas palavras agora para vocês do vocabulário, para vocês começarem a entender um pouco do que são os termos dentro da reprodução e para vocês entenderem. Bom, esse primeiro slide aqui é a famosa FIV. Quando vocês procurarem na internet aí o que é FIV, é a sigla de fertilização in vitro, tá? As pessoas confundem um pouco o que é inseminação in vitro. Inseminação in vitro é o nome que a gente usa para esses tratamentos que vão para o laboratório e é também o mesmo nome que a gente usa para uma das técnicas laboratoriais. Já vou explicar para vocês. Então, mas aqui as etapas nesse slide dá para a gente ver bem quais são as etapas para fertilização in vitro. Então, basicamente existem umas etapas que são a extração dos óvulos, a retirada dos óvulos ali do ovário. Ela é essencial, né, para a formação, para etapas de FIV. A fertilização acontece em laboratório, então etapas principais e essenciais: retirada de óvulos, fertilização em laboratório, a transferência de embrião pelo catéter do colo do útero, já vou explicar para vocês mais para frente o que é, e a colocação ali com a cateterização transcervical e a colocação dos embriões dentro do útero para explicar aí a etapa passo a passo da fertilização. Então, fertilização in vitro compreende a extração dos óvulos, fertilização dos óvulos em laboratório, transferência de embrião para o útero, e é isso que envolve, as etapas que envolvem neste nome, fertilização in vitro. O próximo nome que eu queria mostrar para vocês aqui é a ICSI. Vocês devem ter muitas pessoas que vocês escutam aí na internet o ICSI, e algumas siglas que a gente usa em inglês são algumas palavras que a gente usa em fertilização são em inglês, e uma delas é essa, né, que é a intracytoplasmatic ou intracytoplasmatic sperm injection, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, é o que a gente chama de ICSI, né? Vou mostrar uma foto aqui de um pesquisador nos Estados Unidos quando eu estive lá. Tive a oportunidade muito boa de conhecer a pessoa que realizou o primeiro ICSI em animal, né? Basicamente a pesquisa, ela realmente pegou alguns óvulos ali de animal primeiro, injetou alguns espermatozoides até saber que isso não dava nenhum problema, até chegar no Palermo, que é realmente o pai da ICSI, aí, o que popularizou a ICSI em seres humanos. Mas basicamente esse é um tipo de técnica que vocês vão escutar participando aí de todos esses tratamentos. Então, capacitar vocês que estão assistindo o workshop para entender as palavras da reprodução passa por aprender um vocabulário específico desses tratamentos. Então, basicamente a gente tem dois grandes nomes aí, o que a gente chama de fertilização in vitro e o que a gente chama de ICSI. Então, o que é a fertilização in vitro? Fertilização in vitro nada mais é do que pegar os óvulos da paciente ali, colocar numa plaquinha e colocar 100 mil espermatozoides por óvulo. Então, essa é uma concentração de sêmen que a gente coloca por óvulo na fertilização in vitro clássica. Existem alguns maridos ali, alguns espermogramas que estão muito alterados e a gente usa essa palavra ICSI para fazer o tratamento dessas pacientes. Então, basicamente, ou você pega o óvulo e põe 100 mil espermatozoides em volta, ou você pega o óvulo e injeta um espermatozoide lá dentro através de uma pipeta super fina chamada de injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é a famosa ICSI. Basicamente a gente divide o começo do tratamento nessas duas técnicas principais. Aqui tem uma foto bem interessante do que é uma ICSI. Eu acho que nesse workshop ver esta foto interessa, eu acho que dá uma boa luz. Então, nessa foto aqui na etapa 1, vocês vão ter uma pipetinha. Essa pipeta está sendo vista por microscópio, né? Você não consegue ver porque ela é tão fina, ela chega às vezes a ser mais fina do que um fio de cabelo, né? A pipeta que faz a ICSI. Mas basicamente tem um anteparo aqui que a embriologista coloca um dos braços do manipulador ali para ICSI, para segurar o óvulo entre ela. Depois ela pega uma pipeta super fina, vocês vão ver aqui que a gente marca um espermatozoide dentro daquela pipetinha, né? E ele coloca o óvulo aqui numa posição onde não machucam os cromossomos dos óvulos ali. Então, existe um corpúsculo polar que fica para cima, e existem todas aquelas fibras, quem lembra de biologia, lembra daquelas fibras do óvulo. Então, basicamente, existe uma posição correta para deixar o óvulo ali, existe um anteparo, e aí, com uma contraposição ali
no citoplasma do óvulo, esse citoplasma consegue romper ali adequadamente o óvulo sem destruir ele, e que é nessa segunda etapa, que é a etapa 2, vocês olham que a pipeta ela força aqui a membrana do óvulo contra o anteparo. A foto número 3, essa pipeta muito fina consegue vencer essa membrana citoplasmática, e o embriologista empurra a pipetinha ali para empurrar o espermatozoide lá para dentro, aí gera-se uma gestação ali da injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Então essa é a técnica, é uma técnica que se faz um espermatozoide por óvulo, é uma técnica utilizada para tratar ali o fator masculino grave. A grande evolução da ICSI, essa foto mostra melhor um pouquinho o plasma sendo rompido, o espermatozoide aqui e o corpúsculo plural aqui em cima, formando a famosa ICSI, a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Beleza? Bom, quero mostrar para vocês, antes de falar dos tratamentos, então, sobre a biópsia de embrião. Essa é uma dúvida muito comum das pessoas que vão fazer FIV. O que é a biópsia? Como que é feita? Quais são os nomes? Então vamos falar um pouco sobre isso, né? O diagnóstico genético pré-implantacional nada mais é do que ter geneticamente o material do embrião ali antes de implantar ele no útero, antes de fazer o que a gente chama de transferência de embrião. Então isso se chama diagnóstico genético pré-implantacional. Os nomes foram mudando ao longo do tempo, mas hoje a gente tem o mais comum, é o PTGA, que é o diagnóstico, que é o teste, na verdade, é o teste de genético pré-implantacional para aneuploidia. O que seria uma aneuploidia? Serão pedaços do cromossomo ali alterados ou triplicados ou a menos, que são ligados a esse material genético. Então, como que faz esse teste, né? Como que é feito, Luiz? Então aqui vocês têm uma foto do embrião no 3º dia, quando normalmente eram realizados esses embriões, essas biópsias. Nada mais é do que uma manipulação do embrião através de uma pipeta, né? Uma pipeta um pouquinho mais grossa do que uma pipeta que é injetada através da ICSI. A gente pega ali um embrião enorme, né? Um blastocisto, né? Esse embrião que vocês estão vendo é o embrião de 3º dia. Mas basicamente o que a gente faz? A gente faz um laserzinho ali no embrião no 3º dia para tirar um pouco da camadinha dele. No 5º dia, que ele começa a liberar um pouco de células, a gente vai ali e retira aquelas células e manda analisar. Bom, então mostrei para vocês uma foto sobre o que é um diagnóstico pré-implantacional, que é uma coisa bem interessante para pôr nesse workshop. Agora eu vou mostrar uma dúvida aqui para vocês, para quem vai fazer fertilização in vitro, olhar essas fotos vai ajudar demais, que é a jornada que o embrião percorre até virar um embrião de 5º dia, chamado de blastocisto, e até ele implantar dentro do útero, beleza? Então essas fotos eu achei muito interessante. Então basicamente o dia 0, que a gente chama, é o dia que a gente tira os óvulos do ovário ali, é o dia que a gente pega a aspiração dos óvulos da mulher. No dia 1 existe um sinal de fertilização. Então o primeiro nome que você vai escutar na sua FIV são 2 pronúcleos, 2 células formadas, 2 núcleos na verdade, num citoplasma único por enquanto, que é um sinal de uma boa fertilização. Então no primeiro dia o embrião ainda não se dividiu, não existem 2 células, existe um único citoplasma ali com 2 pronúcleos, ou seja, um núcleo se multiplica e se divide, beleza? No dia 2 o embrião já tem 2 células, né? Tem uma célula aqui em cima, tem uma célula aqui embaixo, é o que a gente chama de 2 células, duas células já divididas, uma com o seu núcleo celular ali bem identificado, beleza? No segundo dia, então, a gente falou de dia 0, no primeiro dia ali sinal de fertilização, no começo do primeiro para o segundo dia ele tem 2 células, no final do segundo dia ele já vai ter 4 células, e vai dar para ver bem. Então tô colocando a foto para vocês olharem aqui o que seria um embrião com 4 células. Então dá para ver 4 células bem divididas aqui no segundo dia. No terceiro dia o embrião já é um embrião bem maior, né? Algumas clínicas e algumas pacientes transferem os embriões aqui no terceiro dia.
a gente tem que ficar atento para esses casos aqui onde a gente transfere no terceiro dia, porque já pode ser um sinal com uma qualidade embrionária um pouco mais baixa, beleza? Mas o embrião aqui no terceiro dia, ele pode ter de 6 células até 10, 11, 12 células. Esse número de células mostra o quão regular ali está o embrião. Então, o número de células, por exemplo, que seria ideal, Luiz, para o embrião no terceiro dia, seria ter 8 células e não mostrar nada de fragmentação, ou seja, ter um grau 1 ali de fragmentação. Depois, se tiver um pouco mais de fragmentação, é um grau 2, e aí um pouquinho mais é grau 3, tá bom? Então, o ideal eles são 8 células grau 1 para o grau de fragmentação. Esse é no final do terceiro dia. É claro que alguns embriões eles vão ser um pouco mais lentos e alguns embriões vão ser um pouco mais rápidos. Mas o ideal, nem os lentos, nem os rápidos, são ali embriões que geram mais gestação. A gente descobriu, filmando os embriões e fotografando eles, que existe uma velocidade de crescimento adequada para esses embriões, beleza? Bom, no quarto dia ele é chamado de mórula. Tá? No quarto dia, eu estou mostrando para vocês aqui que é uma mórula. A mórula a gente já não consegue contar o número de células, existem mais de 100 células. E no quinto dia ele forma uma cavitação chamada ele já tem ali as células chamadas blastômeros. Ele já diferencia, né, o blastocisto, a blastocele, que é a cavidade interna dele, o blastocisto, que é o embrião todo, e a parte externa do embrião chama trofoectoderma, e a parte interna chama massa celular interna ou inner cell mass. Mas o mais importante é que este embrião chamado de blastocisto, eu vou mostrar um blastocisto para vocês bem expandido, e é um blastocisto que está quase saindo da casquinha ali para implantar no útero, tá bom? A saída dessa casquinha chama hatching, é uma coisa que vocês vão olhar no relatório de vocês aí, dos embriões, mas basicamente o blastocisto é um embrião que ele faz um mecanismo, ele colapsa e expande até o ponto que ele colapsa e se expande, rompe a casquinha e consegue fazer o hatching e entrar ali no útero. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de tratamento. Então falou isso, poxa, eu passei o workshop inteiro escutando informações de como evitar a infertilidade, quais são os principais exames, um pouco na nomenclatura, e agora a gente vai fechar o nosso workshop nos próximos minutos aqui, falando sobre quais são os tipos de tratamento e quais são os principais benefícios ou malefícios do tipo de tratamento, beleza? Bom, vamos lá. Então, vou pedir para o André colocar esse primeiro slide aqui para vocês, tá? Esse slide, basicamente, ele divide os tipos de tratamento em 2 grandes grupos. O primeiro grande grupo é baixa complexidade, são exames de baixa complexidade. Os procedimentos de baixa complexidade, eu vou colocar aqui para você os 2 principais nomes. O primeiro é chamado de coito programado ou relação sexual programada, e o segundo é chamado de inseminação artificial ou inseminação intrauterina. Então aqui vai a primeira informação. Inseminação é diferente de fertilização, beleza? E os tratamentos de alta complexidade, eles podem ser divididos naqueles 2 que eu falei para vocês, que são as fertilizações e o ICSI, que é um grupo ali de procedimentos que precisam manipular ou melhorar ali o espermatozoide para gerar a gestação, beleza? Então esses são os que a gente chama de baixa complexidade e os que a gente chama de alta complexidade. Olha que interessante, então existem motivos, né, variáveis que fazem a gente vir para cima, ou seja, optar por ajudar o casal a engravidar com procedimentos de baixa complexidade, e existem variáveis que a gente faz para ir para baixo, ou seja, coisas que fazem a gente propor para o casal tratamentos que são os de baixo ou tratamentos um pouco mais complexos, beleza? Bom, os tratamentos de cima, basicamente, a gente tem, por exemplo, para o namoro programado ter pelo menos uma trompa boa. Então, imagina o que é o namoro programado. Eu vou explicar um pouquinho do tratamento para vocês. O namoro programado, a paciente faz uma ultrassom durante a menstruação, tá? Que é a fase ali onde ela não recrutou nenhum folículo ainda. E a gente acompanha, a gente faz um ultrassom na paciente menstruada e a gente conta o número de folículos que ela tem no ovário ali e vê se ela não tem nenhum cisto muito grande, beleza? Depois começa, o médico escolhe algum remédio para dar para ela, ou os remédios injetáveis, ou os remédios via oral, e a gente começa a estimular o ovário da paciente e começa a acompanhar com os ultrassons.
Em algum momento a gente vai dar o último remédio para a paciente para ela ovular, e existe um dia ideal que a paciente vai namorar em casa, por exemplo, e aí vai aumentar a chance de engravidar. Então, esse namoro faz com que a paciente ovule mais de uma vez, às vezes 1, 2, 3 vezes, e ajuda também o casal a saber exatamente a hora de namorar, e também os remédios fazem com que ela ovule de forma adequada. E depois do namoro a gente usa um pouquinho de progesterona, o que faz com que você complete o ciclo todo da ajuda. Então, você recruta folículo para as que não ovulam, você faz ovular para as pacientes que têm algum defeito de ovulação, e você dá progesterona para você tratar ali as pessoas que têm um corpo lúteo pós-ovulação insuficiente. Beleza? Essa é a relação sexual programada. Então, quais são os principais pré-requisitos para fazer esse tratamento? Precisa ter um bom espermograma, né? O marido tem que ter um bom espermograma. A gente tem que ter pelo menos uma trompa boa, né, das duas, ou seja, não adianta ter obstrução tubular bilateral. O ideal para fazer namoro programado é que o casal tenha pelo menos de 3 anos de tentativa, né? Mais de 3 anos de tentativa, a gente também pensa em dar um passo à frente. E a paciente tenha uma reserva ovariana adequada ou uma boa reserva ovariana para a idade dela. Então, basicamente, esses são os pré-requisitos para fazer o namoro programado: ter um bom sêmen, ter pelo menos uma trompa pérvia, ter menos de 3 anos de tentativa e ter ali uma boa reserva ovariana, para você não atrapalhar o casal a perder tempo ali com algum tipo de tratamento, beleza? Bom, ainda desse grupo de baixa complexidade, existe o que a gente chama de inseminação intrauterina. Olha que interessante, falou isso. Qual que é a diferença, o que é a inseminação e qual que é a diferença do namoro programado? Então, o que é a inseminação? A gente basicamente faz também todo esse controle da ovulação, faz o remédio para o paciente ovular, mas a gente pega o sêmen do maridão, leva para o laboratório, né? O marido colhe no laboratório o sêmen, a gente processa o sêmen no laboratório, passa um cateterzinho lá no colo do útero e coloca o sêmen lá dentro quando a paciente estiver ovulando, tá bom? Então, esse tipo de tratamento, chamado de inseminação intrauterina, esse tipo de tratamento ajuda algumas coisas adicionais. Ele ainda continua sendo um dos tratamentos ali de baixa complexidade, mas basicamente ele trata fator masculino leve. Então, se o marido tiver um espermograma mais ou menos ali, você consegue capacitar ele no laboratório, e quando você joga o sêmen lá dentro, você não precisa de uma concentração tão alta. Então, você pode diminuir a concentração um pouquinho para as pacientes que estão ali fazendo o tratamento, tá bom? Você tira um pouco do peso do casal, porque você às vezes trata alguns tipos de dificuldades de ereção, por exemplo, algumas dificuldades de ejaculação, alguns namoros programados, o marido começa a ter dificuldade para ejacular, já que se transforma ali uma obrigatoriedade, o namoro programado. A inseminação pode ajudar esses casais a passar por essa dificuldade, beleza? Então, algumas coisas importantes da baixa complexidade: esses dois tratamentos que eu falei, o namoro programado e a inseminação, eles obrigatoriamente não usam o laboratório de reprodução humana, tudo é feito na clínica, né, de reprodução humana, e a paciente não existe bloqueio da ovulação dela, beleza? A paciente não precisa estar bloqueada. Existe um segundo grande grupo aqui chamado de alta complexidade, que é a fertilização in vitro. A gente tem um monte de vídeo no canal sobre fertilização, mas vou resumir um pouquinho para vocês aqui que seria um tratamento de fertilização, beleza? Então, e quais são as principais indicações? Então vamos lá, quando fazer FIV? Essa é uma primeira pergunta que as pacientes fazem bastante. Quando a gente tem obstrução tubular dos dois lados, tá? Então você pega o exame, lembra que a gente falou de um exame chamado de histerosalpingografia, que é aquele exame para ver trompa? Quando as duas trompas estão doentes, por exemplo, isso é uma indicação de fertilização. Quando existe baixa reserva ovariana, então pacientes de 36, 37 anos de idade tem lá 0,4, 0,3 de antimileriano. Esta baixa reserva ovariana ela pode indicar um pouco do tratamento. O sêmen, por exemplo, quando existe um fator masculino muito grave, né, espermogramas que tem menos de 3 milhões, de 4 milhões, de 5 milhões, não é possível fazer uma inseminação intrauterina, uma inseminação artificial. Esses pacientes com fator masculino grave também devem fazer fertilização.
Se você tiver qualquer indicação, por exemplo, de fazer biópsia de embrião, né, o cariótipo alterado, alguma doença familiar muito grave, que você deve pesquisar no embrião ali também, é uma indicação de tratamento. E, basicamente, pessoas que estão há muito tempo tentando engravidar, há mais de 3 anos, também podem se beneficiar do tratamento de fertilização in vitro, beleza? A grande diferença, vocês vão ver aqui no slide, entre os grupos de cima e os grupos de baixo, é que nos de baixo a gente tira os óvulos do ovário, a gente fertiliza no laboratório, né? O namoro programado da fertilização acontece na paciente, e também a fertilização a gente tem que bloquear a ovulação da paciente, apesar mesmo da gente estimular ela, a gente precisa bloquear também, porque senão ela faria o pico para ovular muito precocemente, beleza? Então, relembrando as etapas da fertilização, ela tem a retirada dos óvulos, que a ovulação não acontece dentro do útero, então precisa estimular os óvulos, a gente precisa retirar os óvulos, precisa fertilizar em laboratório e depois transferir para dentro da paciente, completando a fertilização in vitro, beleza? Bom, a gente tem por objetivo gravar nosso workshop aqui de 30 minutos, né, entre 30 e 40 minutos, eu acho que a gente está chegando muito próximo desse tempo, senão fica muito cansativo aí para vocês. Existe uma discussão enorme também de quantos embriões se deve transferir, né? A gente tem um vídeo aqui no canal também falando só se você deve transferir 1, 2 ou 3 embriões. Lembrando só um pouco da regra do CRM, né? O CRM até 35 anos de idade, ele permite que você transfira 2 embriões. De 36 ali até 39 anos de idade você pode transferir 3 embriões, e de 40 anos ou mais você pode transferir 4 embriões. Por que o CRM põe esta regra? Porque pacientes que vão ficando um pouco mais velhas, elas tendem a ter uma qualidade embrionária um pouco menor, e você aumenta o número de embriões para aumentar a chance das pacientes engravidarem. Essa regra não vale, por exemplo, para embriões que são biopsiados. Ela também vale, mas existe uma tendência natural de que quando você sabe ali se o embrião é geneticamente normal ou não, você deve diminuir o número de embriões transferidos quando você conhece geneticamente os embriões. Pessoal, eu acho que era isso. Eu acho que tem bastante informação legal aqui no nosso workshop. Espero que vocês tenham gostado do workshop. A gente vai fazer a nossa live. Então, se você assistiu até o final, se você tem dúvidas, se você foi anotando as suas dúvidas, a live serve para você tirar elas, tá? A gente só tem um intuito, na verdade, aqui no canal, que é realmente ajudar as pessoas que estão passando por esse tipo de tratamento, ajudar as pessoas a engravidarem, e que você passe por esse processo de fertilização in vitro de uma forma bem mais harmônica e bem mais encorajadora. A gente sabe que existe um estresse muito grande em quem vai fazer tratamento de reprodução humana. Eu, que sou especialista nisso, que trato casais inférteis há mais de 10 anos, eu vejo que esses casais eles sofrem muito, né, durante o tratamento. Várias perguntas são feitas: como acontece cada etapa, quais são as nossas chances, o que é um embrião bonito, o que não é um embrião bonito. Então essa motivação foi... Aqui está o que encontrei na web. Aqui a gente... apareceu aqui um Siri do celular. A gente então faz esses vídeos, essas dúvidas todas e toda essa angústia dos casais inférteis fez com que a gente abrisse o nosso canal Mundo FIV, que é o que motiva a gente a postar esses vídeos para vocês aí, com todas essas dúvidas, com todas essas explicações. E eu acho que o workshop ajudou bastante aí, pelo menos trouxe bastante informação interessante. Não dá para esgotar todo o assunto de fato, né? Não é um assunto muito pequeno, mas eu acho que deu para falar bastante coisa, deu para trazer bastante informação, e eu espero que vocês gostem. Então não esquece então de novo de se inscrever no canal, acompanhar os outros vídeos, mandar o link desse workshop para as pessoas que querem assistir depois que a gente subir eles lá no YouTube, e eu espero todos vocês aí na live para acompanhar e tirar todas as dúvidas, beleza? Não deixa também de seguir a gente lá no Insta, Dr. Luiz Pina, e bora engravidar todo mundo. Um abraço.